Olá, meu nome é José Mauro, eu sou pesquisador da Embrapa Florestas na área de Economia e Planejamento Florestal. Sou engenheiro florestal de formação pela Universidade de Brasília. Fiz mestrado em Ciências Florestais também na mesma universidade e fiz o meu doutorado em Economia Aplicada na Exalc. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância do Objetivo Florestal Nacional 3 para a economia florestal e para o melhor planejamento e organização da cadeia produtiva florestal como um todo, tanto pensando em produtores de florestas, consumidores de florestas, relações setoriais e política pública. Em 11 de dezembro de 2014 foi instituída a Política Agrícola para Florestas Plantadas. Ela traz dois princípios fundamentais. Primeiro, é a produção de bens e serviços florestais para o desenvolvimento do país. E um segundo, também muito importante, é a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Os objetivos da Política Agrícola de Florestas Plantadas são aumentar a produção e a produtividade das florestas plantadas, promover a utilização do potencial produtivo de bens e serviços ecossistêmicos de florestas plantadas, contribuir para a diminuição da pressão sobre as florestas nativas, melhorar a renda e a qualidade de vida no meio rural, notadamente em pequenas e médias propriedades rurais, e estimular a integração entre produtores rurais e agroindústrias que utilizem madeira como matéria-prima. No artigo 7º da Política Agrícola de Florestas Plantadas, ele institui que o MAPA elaborará o Plano Nacional de Desenvolvimento de Florestas Plantadas. Esse plano terá um horizonte de 10 anos e o conteúdo mínimo dele, de acordo com o decreto que regulamenta a Política Agrícola de Florestas Plantadas, é um diagnóstico da situação do setor de florestas plantadas, incluindo o seu inventário florestal, a proposição de cenários, incluindo tendências internacionais e macroeconômicas, e as metas de produção florestal do país para o período de 10 anos e ações para o seu alcance. No ano passado foi lançado o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento de Florestas Plantadas, chamado de Plantar Florestas. O objetivo do plano é definir as linhas de ações para todos os atores setoriais, de forma que as florestas plantadas gerem emprego e renda e que elas contribuam com o desenvolvimento humano e a qualidade ambiental do espaço rural brasileiro. O plano apresenta desafios que necessitam ser superados para aumentar a atratividade dos investimentos em 9 grandes temas. Pelo plano, a visão do setor de florestas plantadas para os próximos 10 anos é ter um ambiente de negócios favorável, com segurança jurídica aos investimentos em florestas plantadas, desde o segmento fornecedor de insumos até o consumidor final, e que o setor de florestas plantadas seja reconhecido nacionalmente pela sua importância econômica, social e especialmente pelos seus efeitos positivos ao meio ambiente, a preservação das florestas nativas e a mitigação dos gases de efeito estufa. A meta trazida nesse plano é termos mais 2 milhões de hectares de florestas plantadas com florestas comerciais até o ano 2030. Atualmente, nós contamos com aproximadamente 10 milhões de hectares de florestas plantadas, sendo que a sua grande maioria são eucalipto e pinos. No tema 2 do Plano Nacional de Florestas Plantadas, ele trata de informação estratégica. Ele coloca que é necessário organizar as informações com chancela oficial governamental que congreguem os dados de distribuição das florestas, de produção florestal e do consumo de produtos florestais para as diferentes finalidades. Tais dados devem ter níveis de desagregação suficientes para permitir a geração de análises mais consistentes, permitir investimentos e a formulação de políticas públicas de forma mais consistente e segura. Como é que se encontram hoje a geração de dados que são utilizados muitas vezes para a política e para referenciamento florestal? Você tem o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que realiza a pesquisa da extração vegetal e da silvicultura anualmente. Lá você tem a produção de floresta plantada, de pinos. Hoje já tem
desde 2013, o IBGE separa pinos, eucaliptos e outras espécies, né? E ele separa os produtos em carvão vegetal, lenha, madeira em tora para papel e celulose e para outras finalidades. A partir de 2013, o IBGE passou a acompanhar a área de floresta plantada no país, então é uma série relativamente curta, mas que já é uma segunda informação. Antigamente, a área plantada só tinha a Indústria Brasileira de Árvores, que é o IBAR, tinha um relatório anual muito bom, continua tendo, que trazia ali a área de florestas plantadas. Quando você pega diferentes fontes, normalmente dá alguma diferença de dados, geralmente por questões metodológicas ou por amplitude. Você tem também hoje o portal do Sistema Nacional de Informações Florestais, ligado ao Serviço Florestal Brasileiro, que traz muitas informações em termos de exportação, produção florestal, né, dados agregados com geração de gráficos e tabelas de maneira facilitada. E você tem várias empresas de consultoria que fazem acompanhamento principalmente de preços, custos de produção e fazem levantamento de área florestal e inventário florestal, e normalmente esses dados são vendidos. Você tem também algumas associações estaduais de produtores de florestas plantadas ou algumas secretarias de governo estadual que fazem esses acompanhamentos, mas não é uma coisa generalizada para o país da maneira geral. Tratando ainda desse tema de informação estratégica, o Plantar Florestas traz vários objetivos florestais nacionais. O Objetivo Florestal Nacional 3 trata sobre ampliar a base de dados e informações sobre florestas plantadas. Para isso ser cumprido, ele traz 8 ações indicativas. A primeira é realizar um inventário florestal de florestas plantadas, conectando a iniciativa do Inventário Nacional de Florestas Nativas e de emissões e remoções de gases de efeito estufa. A ação indicativa 2 é mapear por satélite as áreas de plantios florestais. A ação indicativa 3, realizar um mapeamento georreferenciado de consumidores florestais grandes e médios, com descrição de requerimento quanto à matéria-prima consumida. Ação indicativa 4, realizar o cadastro de produtores de materiais de propagação de espécies florestais nativas e exóticas. A ação indicativa 5 fala sobre mapear regionalmente a produção de materiais de propagação de espécies florestais. A ação indicativa 6 trata da construção de sistemas de acompanhamento de custo de produção regionalizados e construído em função de diferentes sistemas de produção. A ação indicativa 7 trata sobre a realização da parceria com o Serviço Florestal Brasileiro para acesso aos dados sobre florestas plantadas no sistema ambiental rural. E a ação indicativa 8, realizar parceria com o Serviço Florestal Brasileiro para compartilhar informações e aprimorar o Sistema Nacional de Informações Florestais. Então, vejam, hoje é muito carente em termos de informação, principalmente a questão do consumo de madeira. E a localização do mercado consumidor para o mercado produtor é algo extremamente importante, porque o custo de transporte é uma variável significativa na competitividade da cultura florestal. A especificidade do produto também, colocada no Plano Nacional de Florestas Plantadas, é muito importante. Muitas vezes o produtor se depara escolhendo uma espécie que vai gerar um produto, uma madeira, que não satisfaz os requerimentos do mercado consumidor que ele está vislumbrando entregar. Então, na verdade, ele faz um investimento, ele espera 7 anos e no momento que ele colhe, ele verifica que o produto que ele iria entregar não atende à especificação do cliente dele. Tá? Então, madeira não é commodity, né? Dependendo do mercado consumidor que você queira atender, tem especificidades específicas de espécies, de cultivo e de sistema de produção e sistema de manejo florestal. Não é simplesmente pegar aquela que tem a maior produtividade, né? Mas principalmente pegar aquela que atenda o teu consumidor e que tem uma boa produtividade. O preço de equilíbrio de mercado ele é influenciado pela oferta agregada dos produtores, que só se dá no momento da colheita. Então, muitas vezes, esses produtores tomam a decisão de plantar baseando-se no preço hoje de mercado. Isso aconteceu no passado recente, né? Vários produtores rurais investiram em floresta, especialmente na região centro-oeste do país, mas também no sul-sudeste.
Muitos deles, às vezes, não conheciam o mercado florestal, as especificidades do mercado florestal, viram que o preço da madeira estava muito bom e decidiram sair plantando. Então, quando chega no momento da colheita, quando você tem vários produtores plantaram e vários produtores estão ofertando a sua madeira, consequentemente você tem um excesso de oferta e uma queda no preço na região. E essa queda no preço ela é sentida de uma maneira muito mais significativa do que produtos agrícolas, esse impacto, por conta do custo de transporte. Um comparativo, por exemplo, uma carreta de soja, ela vai transportar aproximadamente a produção de 8 a 9 hectares de soja em uma carreta. Em floresta, uma floresta conduzida para lenha, com uma boa produtividade, de um bom nível tecnológico, você vai precisar de 9 carretas para transportar a produção de 1 hectare. Enquanto em soja você tem uma carreta transportando 9 hectares. Tá? Então isso acaba acontecendo que o impacto do custo de transporte ele é muito significativo na produção florestal. Então quando você tem excesso de oferta na região, essa propagação do preço, do impacto da redução do preço na distância, ela é sentida de uma maneira muito mais significativa em mercados florestais para madeira em tora do que em outros produtos agrícolas. Então nós vamos ilustrar agora a importância de você ter mais informação a respeito do mercado para que o produtor possa tomar a sua decisão não apenas olhando o preço hoje ou olhando o vizinho ou como foi, mas tendo uma noção de como funciona a cadeia, tendo uma noção de para onde está caminhando, se tem a evolução da área plantada e a evolução da demanda, para que ele possa ter uma noção se o mercado vai se manter próximo ao equilíbrio ou ele vai mudar esse ponto de equilíbrio no prazo entre o plantio e a colheita, que nós estamos falando aí no mínimo de 6 anos, se for madeira para biomassa, que é o produto de menor valor agregado, e você também tem sistemas de produção que chegam até 20 anos de produção, que são madeira em tora, para serraria, para laminação ou para fins mais nobres. Então nós fizemos um exemplo simples, que a gente gostaria de demonstrar o porquê que é importante você ter informação na tomada de decisão. Então nesse exemplo nós colocamos 19 grupos de produtores, em que cada um deles tem um custo de produção, você tem um preço de equilíbrio no mercado e você tem uma situação de equilíbrio inicial no mercado, com 10 produtores ofertando essa madeira. A gente vai mostrar a composição da função de oferta, decorrência desses custos de cada produtor e do quanto cada um coloca no mercado. E vamos partir do princípio, para manter simplificado, uma função de demanda única. E depois vamos mostrar uma evolução em alguns momentos no tempo de outros produtores entrando no mercado, como que esses produtores vão afetar essa oferta no mercado e como seria afetado esse equilíbrio no preço. E como se dará esse ajuste ao longo do tempo, quando o produtor toma a decisão de plantar baseando-se apenas no preço atual, sem olhar toda a informação da base florestal que está sendo plantada e da demanda também que está relacionada a essa base florestal. Então, no primeiro momento, é um ano de referência, colocamos como sendo 2005, você tem vários produtores florestais, tá? No gráfico a gente pode observar a linha de preço médio e cada ponto preto é o custo de produção de cada produtor. Nós vemos que os 10 primeiros produtores têm uma decisão de plantar, já tomaram essa decisão de plantar há 7 anos atrás e estão colhendo hoje, formando o mercado. Isso a gente pode observar no gráfico F. No gráfico D, a gente observa a função de oferta na cor verde, composta pela quantidade ofertada e o custo de produção de cada produtor, e ela se iguala com a demanda, que é a linha vermelha, num preço, estabelecendo um preço e uma quantidade de equilíbrio. E a gente pode olhar no gráfico A essa evolução da área plantada. Em 2005, alguns produtores enxergaram essa possibilidade e começaram também a plantar floresta, Produtores do 11 ao 19, por exemplo, vão estar entrando no mercado em momentos diferentes. E a gente pode observar, por exemplo, em 2013, que você tem, no gráfico A, uma evolução com um aumento da área de plantada, a linha em azul. Você começa a ver uma colheita desses produtores que entraram novos. Nessa colheita, você observa no gráfico D, um deslocamento da função de oferta, ultrapassando a capacidade de demanda.
Para que essa quantidade ofertada seja consumida, então o preço tem que ser mais baixo do que o nível de equilíbrio, que a gente pode observar na linha azul do gráfico D. Nesse novo preço de equilíbrio, nós já temos os produtores 9 e 10 no gráfico E, cujo custo de produção supera o preço de mercado pago. Então, esses produtores, quando você olha no gráfico F, eles já não estão mais plantando, mas eles estão colhendo a floresta que plantaram e que esses dois produtores particularmente vão ter prejuízo porque tomaram a decisão baseando-se no preço de 7 anos atrás e agora com excesso de oferta esse preço caiu. Quando a gente anda um pouco mais para frente em 2016, a gente percebe de novo um aumento da área colhida, a área colhida vai se estabilizando no novo patamar e a área plantada também se estabilizando num patamar mais abaixo. Esse excesso de oferta no gráfico D aumenta pelo deslocamento da função de oferta que a gente pode observar, o que faz com que, para que a demanda consuma essa oferta, o preço caia mais ainda. E a gente observa esse impacto nos produtores no gráfico E. Então você vê a linha de preço mais abaixo, onde então antes apenas 2 produtores estavam com custo de produção acima desse preço, agora nós enxergamos cerca de 5 ou 6 produtores. E no gráfico F a gente percebe que esses produtores, mais uma vez, não estão plantando, porque o preço não cobre o custo de produção, mas eles estão colhendo uma floresta plantada anos atrás. Quando a gente avança um pouco mais para frente em 2021, a gente começa a perceber os reflexos da decisão desses produtores que saíram do mercado, em decorrência do preço. Então você começa a observar no gráfico A que a área plantada começa a subir e a área colhida começa a cair. O impacto disso no mercado no ano de 2021, por exemplo, você observa que a função de oferta se retrai, consequentemente, ela não tem madeira suficiente para atender toda a demanda, de tal forma que eleva-se o preço até um novo patamar. Esse novo patamar de preço, mais uma vez, coloca outros produtores em uma situação de competitividade, observando o seu custo de produção, e isso a gente pode observar no gráfico E, e no gráfico F a gente observa a decisão desses produtores plantar ou colher. Uma coisa interessante no gráfico F desse ano é que a gente já começa a perceber, por exemplo, produtores como o produtor 8, que estão plantando, mas não estão colhendo, né? A gente observa a bolinha preta lá no 0, tá? Então, por quê? Porque eles tomaram a decisão, em decorrência de preços ruins no passado, de não plantar, então eles não teriam madeira para colher agora. A gente observa o produtor 9 e 10 que não estão plantando nem estão colhendo, porque viram que o seu custo de produção nesse mercado com outros produtores entrando não é competitivo. E você tem também produtores que estão colhendo e plantando, se mantendo de maneira competitiva no mercado, mas obviamente enfrentando preços mais baixos do que esperavam no início de estabelecimento do mercado. Quando a gente observa em 2030, mais uma vez você vê uma mudança na tendência de um aumento da área colhida e uma redução da área plantada no gráfico A. No gráfico D, a gente observa mais uma vez a função de oferta se expandindo, gerando um excesso de oferta e, consequentemente, derrubando o preço abaixo do nível de equilíbrio, que seria o cruzamento da oferta e da demanda. E esse preço de equilíbrio, quando observado no gráfico E, vê-se que outros produtores estão se deixando de ser competitivos, mas ele vai tendendo, né, convergindo a um equilíbrio. Por fim, quando a gente observa um prazo muito para frente, como o ano 2050, seja já uma área de plantio anual e uma área de colheita anual estabilizada no gráfico A, um equilíbrio de mercado já estabelecido no gráfico D, a linha de corte de preço, quando você olha os custos marginais de produção, você observa que 2 produtores estão fora do mercado, não são competitivos no seu custo marginal de produção, e você vê uma série de outros produtores tanto plantando quanto colhendo. Eles são competitivos naquele cenário, mas alguns desses, aqueles cujo preço é muito próximo do custo marginal,
teria uma sensibilidade muito grande entre permanecer ou sair do mercado. Seria um mercado considerado de risco. Risco bem menor do que outros produtores que estão com a maior distância em relação ao preço estipulado. No gráfico G, é possível observar a composição do ativo desses produtores, porque a simulação foi realizada com os produtores plantando ou colhendo todo ano a mesma área. Então você tem um acúmulo de várias áreas plantadas em idades diferentes, e a composição do ativo florestal na região pode ser observada no gráfico G. E por fim, para a gente ter uma noção de como ficou a série histórica disso, a gente pode observar a evolução da área anual de plantio e colheita no gráfico A, onde a gente vê que trocam-se ciclos de aumento de área colhida e redução de área plantada, o que interfere na evolução do preço de equilíbrio, que pode ser observado no gráfico B. Então você vê que o preço tem hora que ele sobe, tem hora que ele desce, em decorrência dos ajustes de mercado. E você vê também uma alteração na área total plantada na região para atender esse mercado, que pode ser observada no gráfico C. Então, quando a gente percebe isso, vê-se que esse ajuste, na verdade, ao longo do tempo, é relativamente longo. Nós estamos observando no gráfico um período aí de aproximadamente 30 anos. Né? Se nós tivéssemos, com a implementação do Objetivo Florestal Nacional 3 e uma base de dados pública de maior qualidade, onde os consumidores e produtores possam verificar qual é a base florestal que tem na sua região antes de estabelecer os seus investimentos, vão conseguir ter talvez uma previsão melhor ou estabelecer melhores cenários de negócio, o que faria com que esse ajuste no tempo seja menor. Então o produtor não tomaria a sua decisão olhando apenas o preço de hoje. Ele teria condição de verificar a demanda, como é que está da madeira, se esse mercado está mudando ou evoluindo. Nós temos regiões do centro-oeste que o mercado de madeira para energia está diminuindo o consumo de lenha ou se mantendo estável, mas toda a nova demanda e novos caldeiras que estão sendo implementadas geralmente estão sendo a cavaco. Então, para isso, você tem que ter a madeira em lenha, tem que ser picada em cavaco, e nem todo sistema de produção permite que essa picagem seja realizada de maneira econômica, que possa agregar valor ao produto. Você também tem madeira para serraria, que tem especificidades de espécie, especificidades de manejo, e você pode então vislumbrar se o mercado que você está atendendo vai continuar aquecido, ou vai se retrair, ou se ele de repente está aquecido, mas você está tomando a sua decisão de plantar, mas tem muito mais gente plantando mais próximo a esse mercado. Consequentemente, se você for colher na mesma época que esses outros produtores que estão mais próximos, ou com melhor tecnologia, ou com custo de produção mais baixo, você não terá a mesma competitividade para concorrer nesse mercado que esses novos produtores estarão entrando. Mesmo que o preço hoje mostre que isso é um negócio competitivo para você. Então, toda essa oscilação na evolução de preço, na evolução de produção, ela aumenta a incerteza no mercado florestal e na cadeia produtiva florestal. Então, a execução do Objetivo Florestal Nacional 3, que seria toda essa informação estratégica, coletada, de qualidade disponível, permitiria uma melhor análise do mercado no momento e a elaboração de cenários futuros mais consistente, tanto por parte de produtores como por parte de consumidores. Isso auxiliaria uma melhor tomada de decisão, contribuindo para a estabilidade da cadeia produtiva florestal como um todo. Essa maior estabilidade, o impacto que teria, seria a redução de risco na atividade, porque você reduz as oscilações de preço, você aumenta a informação da cadeia, e o risco da atividade ele está estreitamente relacionado com o custo do capital que você utiliza. E floresta se utiliza o capital por longo prazo. Então, a taxa de juros aplicada em plantios florestais ela é um custo significativo que afeta a rentabilidade dos plantios florestais. Quando você tem uma redução do risco ou um aumento do conhecimento acerca desse mercado florestal, você tanto reduz a taxa mínima de rentabilidade do capital próprio a ser aplicado em florestas, porque você não precisa remunerar
um risco tão alto na atividade, como você também pode reduzir o custo de financiamento em atividades florestais. Porque os agentes financeiros, bancos, investidores, conhecendo mais do setor florestal, tendo informação de melhor qualidade para prever cenários futuros, estariam dispostos a investir dinheiro nessa atividade ou emprestar dinheiro a quem investisse a um custo um pouco mais baixo. Toda essa informação também auxiliaria a formulação de políticas públicas e estratégias setoriais que fossem mais aderentes à realidade da capacidade de produção e consumo nacional. E também auxiliaria ao setor se organizar de forma a melhor competir nos mercados internacionais. Pessoal, era isso que eu tinha para comentar com vocês agora. Eu agradeço muito a atenção e me coloco à disposição para quaisquer perguntas, dúvidas ou comentários que vocês tenham.